Daniel, capítulo 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos e nós daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado, de modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vos preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há grande ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto a o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez a saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria ao sábio e o conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduz-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábio,
nem astrólogo, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivesse na tua casa são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do seu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és o rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os seus filhos de homens, na sua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se haverá outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro do oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado ao barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste no ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas eles mesmos subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei.